Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma aula sobre ideologia, porque é o tema que a gente vai tratar agora, no terceiro bimestre do segundo ano, tá? Em sociologia. E eu tenho aqui umas 3 ou 4 definições do que é ideologia ao longo da história, né? Eu não sei se eu mandei ainda o texto para vocês, se eu não mandei, eu vou mandar. Chama-se A Ideologia, Suas Origens e Perspectivas. Talvez eu faça 2 aulas sobre isso, tá? Eu gravo essa e gravo outra, porque aqui eu tenho mais de 4 pensadores que vão falar sobre ideologia. E hoje eu não vou conseguir falar sobre todos, porque senão o vídeo fica extenso e vocês não vão ter paciência de assistir, tá bom? Então, vou fazer aquele mesmo esquema, tá? Como eu tô com o texto em mãos aqui no meu note, eu vou lendo o texto que eu vou mandar pra vocês, se eu não mandei ainda, e vou explicando, tá bom? Não vou ler o texto inteiro, é óbvio, né? Só as principais partes que eu quero explicar, tá? Para eu não deixar passar nada batido. E para estar bem alinhado com o material que vocês vão receber, tá? Então, eu vou explicar exatamente o material que vocês vão receber. A gente viu no segundo bimestre o que é cultura, né? O que é cultura de massa, indústria cultural. Agora a gente vai seguir com ideologia e depois nós temos mais um tema para tratar, que eu não lembro agora, deixa eu ver. Mas a gente tem mais um tema ainda esse bimestre. Não lembro de eu anotei, gente. Mas a gente tem mais um. É trabalho. Isso, lembrei. O trabalho, o que é o trabalho, tá? Então, essa primeira aula vai ser... Ainda, na verdade, é um resquício da outra, do segundo bimestre, que era para ter tratado de ideologia, não deu tempo. Isso acontece muito, vocês sabem, né? Em sala de aula e online também seria a mesma coisa. Mas vamos lá. Então, terminando ideologia, vou passar uma atividade desses 2 vídeos que eu vou gravar e depois eu vou começar com o trabalho, tá? O que é o trabalho. A primeira ideia do que é a ideologia aqui, ela é uma ideia, historicamente falando, relativamente moderna, tá? Nova. Historicamente falando, é claro, né? Então, uma das principais ideias sobre ideologia foi expressa por um cara chamado Francis Bacon, do século XVI, ou seja, ele era de 1500, ele nasceu em 1561, faleceu em 1626. Então, do século XVI ao comecinho do XVII. No livro dele chamado Novum Organum, de 1620, ele não chegou a usar o termo ideologia, gente, né, como a gente conhece hoje em dia, mas ele usou um outro termo bem parecido. Por exemplo, ele falava o seguinte: mas ao recomendar um estudo baseado na observação das ideias, ele declarava que até aquele momento o entendimento da verdade estava obscurecido por ídolos. Então, a ideia de ideologia vem de ídolos. Então, obscurecido por ídolos porque as ideias que eram as ideias erradas, irracionais. Então, a primeira noção que a gente tem moderna sobre o que é ideologia, que vai se tornar a ideia que a gente tem hoje em dia, é essa, do Francis Bacon, tá? Ele fala que as pessoas estavam pensando de forma errada, porque existiam ideias sendo disseminadas, ideias erradas e ideias irracionais. E eram obscurecidas essas ideias e o entendimento das pessoas por conta dos ídolos, tá? Segunda explicação moderna para o termo o que é ideologia, que essa já é uma explicação mais positiva, né? Tem uma ideia mais... como que eu posso colocar? Mais positiva mesmo, mais... diferente do termo contemporâneo que a gente usa hoje em dia de ideologia, né? Que é uma ideia mais negativa de ideologia. É de um francês chamado Destutt de Tracy. Eu não sei se eu falei certo, tá, gente? Ele é do século XVIII, ele nasceu em 1754 e ele vai falecer já no século XIX, 1836. Meu cachorro. O livro dele chama-se Elementos da Ideologia. Ele escreveu em 1801. No sentido de ciência da gênese das ideias. Então, para o Tracy, ele entendia ideologia, e aí ele já usa essa palavra, como um estudo, ou seja, uma ciência que deveria estudar o porquê determinadas ideias são utilizadas pelas pessoas, pelos grupos. Por que a gente pensa dessa forma? Por que a sociedade se organiza daquela maneira, com aquelas ideias?
com aqueles valores, com aquelas visões de mundo. Então, na verdade, nesse caso aqui, ideologia seria uma ciência, o estudo das próprias ideias. Tá? Essa foi a primeira ideia, a primeira vez que a gente ouve falar na palavra mesmo, ideologia, e foi através desse francês. Ele viveu na mesma época que o Napoleão Bonaparte, tá? Ele era um republicano, Napoleão Bonaparte não. E ele acabou se contrapondo a algumas atitudes do Bonaparte, fez algumas críticas. Não só ele, mas vários pensadores da época que também acreditavam que a ideologia deveria ser estudada, ou seja, a gênese das ideias, como surgem as ideias. Então, muitos deles começaram a criticar também o Napoleão. É aí onde vai ter a segunda versão da ideologia, da explicação da ideologia, e aí já a negativa de novo, que é o que o Bonaparte vai usar. Bonaparte vai usar um segundo sentido naquela época de ideologia, por conta dessas pessoas, desses pensadores que eram contra ele. Eram seus rivais, adversários, né? Ele fala que ideologia é uma ideia falsa ou uma ilusão. Durante um discurso que ele estava fazendo perante o Conselho do Estado em 1812, ele afirmou que os males da França deviam ser atribuídos à ideologia. Essa tenebrosa metafísica, destacando a falta de conexão entre a realidade do pensamento dos seus adversários que questionavam e perturbavam sua ação governamental. Então ele falava, esses ideólogos, né? Então a ideologia já teve um sentido negativo, de enganadores, falsificadores das ideias, que apenas queriam se contrapor a ele, que na verdade eram adversário dele. E eles ficavam questionando e perturbando o governo do Napoleão. Então Napoleão começa a utilizar, torna o sentido de ideologia agora uma coisa falsa, negativa, perturbadora, né? Depois, lá no final do século XVIII, começo do XIX, até o meio do XIX, a gente vai ter um outro pensador chamado Auguste Comte, que ele escreve ele dava cursos de filosofia positiva, né, que é a teoria dele, né, o positivismo. E lá no meio do século XIX, ele vai retomar a utilização de ideologia daquele cara lá que a gente viu no começo, do Stuttgart, que é um estudo das ideias de um tempo. Então, para o Auguste Comte, na verdade, a ideologia seria o estudo da formação das ideias. Ele só acrescenta uma coisa a mais aí. Ele começa a estudar a relação entre as sensações e a relação do corpo com o meio. E acrescentou mais uma coisa, o conjunto de ideias de uma determinada época. Então, com a relação que existe entre o nosso pensamento, a nossa consciência, as ideias que se formam na nossa mentalidade e com que a gente leva a nossa vida, nossas visões de mundo, que relação tem com o meio onde você vive, né? O geral, onde você está inserido, que classe, etc. E ele começou a estudar também como isso tem a ver com uma determinada época, né? Como tem a ver o seu comportamento, a sua mentalidade, a sua consciência com uma determinada época que você está inserido. A gente não precisa atenção na hora, mas creio que não chegou nem 10 minutos ainda, né? Depois, a gente vai chegar no último que eu vou falar nessa aula, em dois últimos, na verdade, né? Que são, na verdade, é a forma mais utilizada do termo hoje em dia, ideologia, que foi uma revisitação desse tema por um cara da ciência social, um sociólogo importantíssimo, chamado Karl Marx, e o seu parceiro na época de estudo chamado Friedrich Engels, tá? Os dois são do século XIX, e eles também vão tratar esse conceito e vão tentar explicar esse conceito um pouco mais voltado para o estudo da sociedade capitalista, né, moderna. Eles vão analisar esse conceito como ele era usado no sistema capitalista pela burguesia, tá? Só que o Marx e o Engels, ele não dão uma definição única, não apresentaram a definição única do que é ideologia, tá? Porém, as definições que eles apresentaram são as mais utilizadas hoje. Então, vamos lá. O livro em que o Marx e o Engels apresentaram a ideia de ideologia, chama-se A Ideologia Alemã, é de 1846, meio do século XIX, tá? Que esse livro foi escrito.
Eles se referiram à ideologia como um sistema de representações de ideias que correspondem às formas de consciência que as pessoas têm em determinada época. O que significa isso? Significa dizer que, para eles, a sua consciência, é óbvio, você não nasce com a sua consciência, ela é formada a partir das suas condições de vida, a sua existência social. Que classe social você está inserido? Qual o seu acesso aos bens materiais e culturais? Qual o seu acesso à educação, lazer, etc, etc. Como que a tua vida está organizada? Economicamente, culturalmente, né? Então, ele fala que é isso que vai determinar a sua consciência, né? Então, na verdade, a ideologia para eles, então, tem a ver com a forma como a sua consciência ela é determinada, ela é formada, tá? E para isso acontecer, depende da época que você está inserido. Depende da sua situação social. Então, um sistema de representações e de ideias que correspondem às formas de consciência que as pessoas têm em determinada época. Essa consciência é condicionada pela existência social dos indivíduos, que é o que eu já falei, né? Como você sobrevive, como você existe. Isto é, o modo como a pessoa vive define como ela pensa. Se você é um burguês, você é uma pessoa da classe rica, você tem muito dinheiro, você tem muitos acessos, a sua consciência é uma sobre a vida. Se você é da classe trabalhadora, pobre, não tem os mesmos acessos, a sua consciência é outra, né? A sua consciência de classe. Então, essa consciência é condicionada pela existência social dos indivíduos, isto é, o modo como a pessoa vive define como ela pensa. No entanto, em qualquer época, as ideias que predominam são as da classe dominante, pois quem controla a produção e a distribuição de bens materiais também regula e controla a produção e a distribuição dos bens intelectuais. Ou seja, até a forma como a classe trabalhadora pensa dentro da sociedade capitalista burguesa é a forma como essa ideologia burguesa é imposta à classe trabalhadora. Ou seja, a classe trabalhadora, ela acaba nesse sistema tão opressor que é o sistema capitalista, por absorver as ideias da classe dominante. E é por isso, segundo Marx, que se a classe trabalhadora não for conscientizada do seu papel no sistema de produção, de quais são as condições de vida dentro dessa sociedade capitalista, ela jamais vai sair desse sistema ideológico, ela vai estar sempre oprimida, ela vai estar sempre da mesma forma, ela não vai conseguir fazer a revolução. Por isso que o Marx falava que a classe trabalhadora precisa ter consciência de classe, saber a que classe ela pertence, para que ela pense por si só, para que ela elabore meios de fazer uma revolução e parar de ser oprimida e dominada pela classe dominante. Então, o Marx fala que nessa sociedade capitalista, o capitalista, ou seja, as pessoas que dominam, os grupos que dominam a sociedade economicamente, que detêm os meios de produção, dominam ideologicamente também as pessoas. Por quê? Porque são eles que detêm o poder, então eles detêm o comando econômico, político, religioso, educacional. E essa ideologia da classe dominante, que é da burguesia, ela é introjetada na classe trabalhadora. Ela é absorvida pela classe trabalhadora enquanto essa classe não tem consciência de classe, não se entende enquanto uma classe diferente da dominante. Não se percebe, inclusive não percebe o seu poder de transformação e o seu poder perante esse modo de produção. Então, por isso que o Marx fala muito em consciência de classe. Se a classe trabalhadora realmente atingir a consciência de classe, entender a sua importância no sistema de produção capitalista, ela faz a revolução e ela toma o poder, tá? Ela inverte. Continuando. Assim, para Marx e Engels, a ideologia não é mera ilusão e aparência, mas uma realidade objetiva e atuante, manipulada pela burguesia. Então, não é que a burguesia fica contando mentiras para a classe trabalhadora para dominá-la. Não é isso. Na verdade, ela naturaliza determinadas ideias
para que essas pessoas acreditem realmente, mantenha-se naquela situação, mantenha-se naquele círculo, naquele mesmo comportamento. Então, uma naturalização de coisas que não são naturais, de ideias criadas pela classe dominante. Então, por isso que muitas vezes a classe trabalhadora não enxerga as injustiças, entende como natural. Ah, eu sou assim, eu tô trabalhando a minha vida inteira e não consegui alcançar o que a elite alcança, é porque é natural. Eu nasci assim, família pobre, eu não me esforcei o suficiente, não cheguei até lá. Então, isso é uma ideologia. Não é bem assim, né? Se você está numa situação dessa, se a sociedade está funcionando dessa maneira, é porque há muito tempo um sistema foi introjetado, né? E foi sendo trabalhado dessa maneira para que essa sociedade ficasse dividida. E quem detém o poder continua trabalhando ideologicamente também para que essa sociedade continue desigual dessa forma. E para que as pessoas não entendam que depende delas também fazer transformação. Então, isso é o que o Marx pensa e entende por ideologia da classe dominante. Então, quem é que detém a ideologia? Sempre será a classe dominante, porque ela que detém os meios de produção. Ela que detém os meios de manipulação do Estado, né? Os aparelhos ideológicos do Estado. Quais são os aparelhos? A educação, a política, a religião. Então, segundo Marx, os donos do poder, essa palavra, essa expressão não é dele, tá? Eu que estou usando. Os donos do poder, ou seja, a classe dominante, é quem detém, é quem acaba introjetando suas ideias na classe trabalhadora e naturalizando essas ideias, tá? Para que essa classe continue sendo dominada e sendo explorada. Então, não é mera ilusão e aparência, mas uma realidade objetiva e atuante manipulada pela burguesia, que procura camuflar as contradições e os conflitos próprios de uma sociedade divididas em classes e obscurecer seus fundamentos, principalmente o processo de exploração e as desigualdades sociais. Para uma sociedade capitalista dominante, né, que é a que nós vivemos, a desigualdade social ela é natural. Sempre vai existir gente mais pobre, gente mais rica, gente que manda, gente que não manda. E essa ideia, se você perguntar para qualquer trabalhador, muitos vão naturalizar, mas é assim mesmo. É assim que funciona. E inclusive vão dizer, mas sempre foi assim. Não, mas nem sempre foi assim. Se você pegar o período medieval, por exemplo, não era assim que funcionava. Ah, mas tinha desigualdade, a sociedade era dividida em estamentos? Era, mas não era da forma como é na sociedade capitalista. Tá? A forma de dominação daquela época era feita a ideologia da dominação daquela época de uma outra maneira, era instaurada de uma outra situação, inclusive sob a égide da religião, tá? Mas na sociedade capitalista burguesa, a desigualdade e a divisão de classes ela é instaurada como uma ideia naturalizada, é natural sermos assim. E é assim, e infelizmente, através dessa ideologia, o trabalhador ele não enxerga outra forma de vida, ele não é que ele está enganado, ele realmente, como ele não tem a consciência de classe, a que classe ele pertence, ele não chegou nesse nível de entendimento ainda, porque quem detém os meios de produção e o poder intelectual, inclusive da própria educação, é a classe dominante, então ela não vai deixar o trabalhador perceber isso, né? Que ele na verdade quem detém o poder. Na verdade, o poder é o trabalhador que tem. Se ele parar, para tudo. Né? A gente sabe disso quando acontece uma greve. Vocês percebem quem é que demanda, quem é que tem o poder no setor produtivo? É a classe trabalhadora. Se ela parar, tudo para. Né? Só que a ideologia existe justamente para isso, na sociedade capitalista, segundo Marx. Para não fazer com que as pessoas se revoltem, para que elas não percebam, elas não enxerguem essa dominação. Né? E elas ajudem a manter essa dominação, porque elas vão entender que é tudo natural, é assim mesmo. Somos desiguais porque é normal, é natural, sempre foi assim, é natural. Utilizando ferramentas... Nessa perspectiva, a ideologia seria um conjunto de ideias e crenças cujo objetivo é legitimar e defender os interesses e a visão de mundo da classe dominante, utilizando como ferramenta a dissimulação e a distorção. Então, a classe dominante, através dos meios de produção ideológica,
ela faz com que a outra classe, que é a classe trabalhadora, não perceba a sua própria exploração e não se sinta capaz de transformar a sua realidade e não enxergue a sua realidade. E mais, defenda ainda esse sistema opressor. Defenda. Se você pega um cara cansado no ônibus aí, chegando do trabalho, podre de cansado, não teve tempo para estudar, não tem tempo para sentar e ler um jornal ou assistir alguma, se informar, sei lá, filosofar, tentar conversar com a sua família, etc. Não tem tempo. E você pergunta para ele, mas você acha justo isso? Ah, eu acho. Fazer o quê? Minha família não pôde me dar isso tudo que eu precisava, minha família é pobre, a gente... É assim mesmo que funciona. Fazer o quê? Deus é que sabe, né? Porque essa pessoa está conformada, ela não consegue enxergar, ela não tem tempo, nem tempo de pensar nisso. Porque ela trabalhou o dia inteiro. E a sociedade capitalista, ela é organizada dessa maneira, ou você trabalha ou você morre de fome. Então o cara não vai ter tempo, a família não vai ter tempo de pensar nessas. Por isso a educação, ela tem que ser libertadora. Segundo Marx, a educação ela deve existir para libertar as pessoas. Fazer com que as pessoas entendam a sociedade, a realidade que elas estão inseridas e de que forma elas podem transformá-la para que ela seja mais justa. Porque, segundo ele, a sociedade capitalista burguesa não é justa, ela é injusta. E ela ainda valida essa injustiça, faz com que as próprias pessoas exploradas aceitem essa injustiça, aceitem ser exploradas e ainda defendam esse sistema. Porque assim, não precisa de muita violência, né? A violência física que eu digo, né? Que a ideologia dominante, ela é uma violência também. Só que não precisa de violência, por exemplo, se a polícia tá batendo o tempo todo em manifestante. Pra quê? É só fazer com que os meios de comunicação desmoralizem esses manifestantes. Que aí a própria população não vai apoiar, não vai lá se manifestar. Então, pra que mandar a polícia bater? Só em último caso. Então, a violência física dentro do sistema capitalista dominante, ela só é utilizada em último caso. Na maioria dos casos, a forma com que a sociedade burguesa encontra para dominar, né, a classe trabalhadora é através das ideologias, sem precisar de força física. Só através do seu próprio discurso. Discurso de naturalização das injustiças, das desigualdades. E quando a gente fala em desigualdade, a gente já está falando em violência, né? Porque ser desigual numa sociedade capitalista é uma violência terrível. Que você tem pessoas que gastam o que você ganha num mês num jantar. Aí você fala com um trabalhador e diz, mas é normal, o cara veio de família rica, a família dele batalhou para chegar lá. É isso que ele vai dizer, ele não vai achar injusto, vai dizer, não, tá justíssimo. Fazer o quê? Eu que lute. Na cabeça desse trabalhador, dessa pessoa, da grande maioria do senso comum, é justo sim que a sociedade seja assim. Ele sofre, ele reclama que está sofrendo, mas ele acaba justificando. Por quê? Por conta das ideologias dominantes, que são impostas através dos meios de comunicação, da própria educação, do próprio sistema econômico, sistema trabalhista, a própria economia, que não dá possibilidade nem espaço para a pessoa se conscientizar, estudar, nem nada. Então, a opressão é tão grande que ela impede que esse trabalhador, ou seja, aliena o trabalhador, impede que ele enxergue o quanto ele está sendo dominado e que ele reaja. O que ele vai querer, o trabalhador? Na verdade, quando ele tiver a oportunidade de chegar perto da classe dominante, se aproximar, o que ele vai querer ser? Ele vai querer ser o próximo opressor, né? Que é uma fala até da Simone de Beauvoir. Então, quando você tem uma situação melhor de vida, você, por exemplo, você ganha uma promoção no trabalho. Você agora é o líder daqueles seus ex-colegas de trabalho. O que você vai fazer? Em vez de você entender a situação que você estava quando você estava no lugar deles e tentar até melhorar ali dentro, é claro, nós estamos falando do mundo dos negócios, mas em vez dele tentar, mas veja como que é a consciência, tentar melhorar a situação, porque ele sabe como era quando ele estava ali naquele lugar daqueles amigos, não, agora ele vai atuar como se fosse o chefe mesmo, o chefe anterior. Agora ele vai se sentir num outro lugar, num outro status. E agora ele não vai olhar para os problemas que ele tinha quando ele era daquele setor, quando ele estava no lugar dos amigos dele. Não, agora ele vai agir de outra forma, que agora ele chegou no poder. Então agora ele vai exercer a ideologia que exige aquele cargo, sem ter consciência de que ele já fez parte daquilo ali, pelo menos a grande maioria. Bom, gente, eu vou parar por aqui. E na próxima aula que eu gravar, para não ficar muito grande o vídeo, tá?
eu vou gravar sobre outros pensadores, inclusive Emílio Durkheim, falando sobre o que é ideologia, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, aliás, preciso que vocês tenham dúvidas, né? Não adianta só eu falar. Aí vocês me procurem, a gente conversa melhor. Pesquisem mais também, não fiquem nunca só com o que o professor fala, tá? Pesquisem mais além de ler o texto. E eu vou postar a atividade semana que vem, terça-feira, tá bom? Depois da manhã. Um abraço para todos.